A dica de hoje é sobre conflito. Conflito é basicamente a história de qualquer livro. Um livro sem conflito é um livro que não existe. Como exemplificar conflito, né? É aquela coisa, você chegou em casa, alguém perguntou pra você, e aí, como é que foi seu dia? Se não teve um conflito, você fala, mesma coisa. Se aconteceu alguma coisa fora do comum, é o conflito. Então, basicamente, todo livro, todo filme, qualquer história digna de ser contada é uma história de conflito, né? E hoje eu vou falar dos conflitos mais comuns dentro da literatura, ou do cinema, ou da TV, né? Mas em suma da literatura pra gente, né? Que é basicamente o ser humano versus o ser humano. Então qualquer história que você vai ter um vilão, você vai ser o ser humano contra o ser humano. Quando um ser humano estiver impedindo o outro de atingir o seu objetivo, né? Se o vilão estiver impedindo o herói de atingir o objetivo dele, você tem um conflito de ser humano versus ser humano. Então, por exemplo, Rocky, né, em que ele sempre tinha o lutador que ele ia lutar. Star Wars, você tem o Darth Vader e o Yoda fala, não, você precisa lutar contra o Darth Vader para se tornar um Jedi. Assim, várias histórias, assim, inúmeras histórias vão ter o conceito de conflito de ser humano versus ser humano. O segundo conflito é o conflito do ser humano versus a natureza. Então, qualquer filme de desastre, um livro de desastre, tanto faz, vai ser um livro, vai ser uma história, né, de um conflito de ser humano versus a natureza. Então, por exemplo, qualquer história sobre o Everest, que a pessoa tem que subir no Everest, qualquer filme desses de desastre, né, Tempestade Fatal, 2012, O Dia Depois de Amanhã, sempre é o ser humano versus a natureza. Inclusive, tem um outro filme, me chama, em inglês ele chama Perfect Storm, eu não lembro o nome em português, que é daquele George Clooney, que ele é um pescador e eles caem numa tempestade. É o ser humano versus a natureza, né? Depois você tem o ser humano versus a sociedade. Então, é o que eu falo assim, normalmente eu já ouvi falar em que muitas histórias de ficção científica são o ser humano versus a sociedade. Por quê? Porque mostra, a ideia da história é mostrar um preconceito, mas não necessariamente só ficção científica. Por exemplo, qualquer história de bullying vai ser o ser humano versus a sociedade. Então, por exemplo, você vai ter clássicos como Sociedade dos Poetas Mortos, Filadélfia, né, que você tem a história do protagonista que é um homossexual com AIDS, então tem todo o preconceito dele ser homossexual. Então todas essas histórias em que você tem um preconceito da sociedade, ou de um pequeno grupo, né, não necessariamente da sociedade, contra um indivíduo ou alguma coisa que esse indivíduo representa, você vai ter esse conceito de ser humano versus a sociedade, né? Depois você vai ter o ser humano versus a tecnologia. De novo a gente entra em áreas muito ligadas à ficção científica, né? Então você vai ver histórias como Matrix, como o Exterminador do Futuro. Sempre que você tiver uma luta contra alguma tecnologia opressora, alguma que vá deixar o ser humano, diminuir o ser humano, e você vai ter que lutar contra a tecnologia, você vai ter o conceito de conflito de ser humano versus a tecnologia, né? E finalmente, aí sim, finalmente, de verdade, o ser humano versus o self, contra ele mesmo. E na verdade eu deixei esse para o final pelo seguinte, se nós formos considerar, tá, toda história, na verdade, a maioria das histórias, e todas as histórias baseadas na jornada do herói, trabalham diversos conflitos, porque elas têm também um conflito com o self, independente de você ter um conflito com a natureza, ou com a tecnologia, ou com a sociedade, ou com um vilão, né, no caso de um outro ser humano, você tem o conflito com o self, porque em essência a jornada do herói é a jornada de crescimento do personagem. E crescer, né, se desenvolver
perder seu preconceito, melhorar as suas qualidades, diminuir os seus defeitos, e tudo isso é lutar contra si mesmo, né? Então é isso, né? Porque agora que você sabe, escolhe 1 ou 2 ou 3 conflitos para sua história, desenvolve, né? Saiba quais são os pontos, qual é o conflito principal, o conflito secundário, porque também tem isso, né? Muitas vezes os conflitos menores ficam nas subtramas, né, que uma história vai ter. E começa a escrever.